Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo 23, versículo 33 a seguir, o epígrafe, a crucificação, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e eis que também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados os escarneceram, chegando-se a ele e assentando-se de vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele está um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado aproximava dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, salva-te e a nós. Respondendo, porém, o outro: repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, restando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mais este nenhum mal teve. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Disse a Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Somente até aí. Aqui no versículo 33, do capítulo 23 de Lucas, a Bíblia vai nos falar que Jesus estava sendo levado para ser crucificado na Ilha da Caveira. A Ilha da Caveira é o Gólgota. O povo daquela época, quando uma pessoa era considerada maldito, eles tinham que ser crucificados. E essa ordenança que Roma herdou foi lá do povo filisteu, que quando uma pessoa era um bandido, era um assassino, ou até mesmo era contra os princípios dos filisteus, eles eram crucificados e lançados no madeiro. E a Bíblia vai nos falar em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é considerado maldito. E Jesus, ele fez maldito por mim e por você. A Bíblia nos fala em Isaías, fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele é o castigo que nos traz a paz. A Bíblia nos fala que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Mas por um homem, Deus aproximou-se de nós. Que Deus aproximou-se de nós foi Cristo. Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário, para me dar direito a você e a eu,
temos direito de salvação e morarmos nas nações celestiais. E se eu não me engano, aqui no versículo 34, a Bíblia vai dizer que, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitos dos escribas, dos fariseus, que a qual tinha blasfemado contra Jesus, disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz, aí acreditamos que você é o enviado de Deus. E tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. E o que estava à esquerda disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te e salva nós também. E Jesus, sem falar nada, e aquele ladrão que estava à esquerda, à direita, disse: cala-te, porque nós merecemos a tal sentença. Nós estamos aqui sendo crucificados porque nós matamos, nós roubamos, nós prostituímos, nós fazemos coisas bárbaras, nós tiramos vidas de pessoas inocentes, mas este homem que a qual está aqui, ele nenhum pecado tem. E ele fala, e o ladrão fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi considerado o Deus da humanidade. Ele é o Deus de toda a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele vai nos falar que eu e o Pai, nós somos um. E por Jesus e o Pai ser uma pessoa, ele tem o poder de salvar as pessoas. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus salvou aquele ladrão para ele morar nas nações celestiais. Mas infelizmente, aquele ladrão que estava à esquerda, ele não quis Jesus como Salvador. E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, até mesmo no momento da sua morte, não acreditam em Cristo. Quantas pessoas que as pessoas vão pregar Jesus ali num leito de enfermidade e eles não aceitam a Jesus, fecha o coração. Mesmo na sentença de morte, foi isso que este ladrão falou: não temos a Deus nem mesmo na hora da sentença da sua morte. Aquele ladrão era uma pessoa incrédula. E acredito eu que aquele ladrão que estava à esquerda sempre foi uma pedra de tropeço para aquele que estava à direita. Porque eles roubavam junto, acredito eu, que eles faziam coisas erradas juntos. Mas ele teve uma oportunidade de ser salvo, aquele que estava à direita. E o que estava à esquerda também teve a oportunidade de ser salvo, mas infelizmente o que estava à esquerda não recebeu a salvação. Eu quero te convidar, você nessa noite, para você aceitar a Jesus como seu Salvador. Não importa o pecado que você cometeu. O único pecado que tira a sua salvação é você rejeitar Ele como o seu Salvador. Aceite a Cristo como o seu Salvador. Não negue Ele, porque se você negar Ele, hoje Ele vai te negar naquele último dia. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, aquele ladrão estava com Jesus no paraíso. E Jesus quer te salvar de todo pecado, não importa o pecado que você cometeu.
Jesus quer te libertar de todo mal. Jesus quer te libertar de toda injustiça. Jesus quer te libertar dos vícios, das coisas erradas. E Jesus quer te fazer de você um novo vencedor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passavam, tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas daquele ladrão se passou e tudo se fez novo. Jesus esqueceu do pecado daquele ladrão. Ele não lembrou mais. E Jesus não quer lembrar do seu pecado que você cometeu. Às vezes não dá tempo de você ir para Jesus com vida, no decorrer da vida, melhor dizendo, mas no último momento da sua vida, quem sabe Jesus pode dar, você pode aceitar Jesus como Salvador e ser salvo. Mas Jesus conhece o coração que está quebrantado de verdade. Jesus conhece aquele coração que, se ele estiver ali no leito de enfermidade, e ela tivesse uma outra oportunidade de viver, ele ia continuar adorando a Deus. E Jesus sabe, Jesus conhece o interior da pessoa. E muitos que estão na enfermidade de morte, Jesus permite a pessoa morrer porque não soube aproveitar aqui na terra, aproveitar os momentos bons, não soube aproveitar ir para um culto, para uma igreja, para um culto no lar, na vigília, no monte, ouvir um louvor, ouvir uma pregação. Não quis ter uma oportunidade de ser uma nova criatura. Então Jesus permite você perder a sua vida, mas com toda a vida, mas contudo, você seja salvo no final. Igual aquele ladrão lá na cruz, no último momento da vida dele, foi salvo. E quando aquele ladrão, aquele jovem que estava tendo pecado de incesto com a sua madrasta, que deitava com a mulher de seu pai, o que Paulo falou? Que a sua carne seja entregue a Satanás para que a alma dele possa ser salva no último dia. Quando você está pecando e não tem um arrependimento, meu irmão, Deus ele permite Satanás estragar a sua alma, mas que Deus é tão bom que ele ainda permite você ser salvo naquele último dia. Às vezes você é salvo, meu irmão, por causa das orações do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, do seu primo, da sua prima, da sua esposa, do seu esposo, e vice-versa. Você é salvo porque você creu em Cristo Jesus. E Jesus foi o castigo que nos trouxe a paz. Jesus foi considerado maldito por mim e por você. Não que ele seja maldito, mas os nossos pecados fez maldição em Cristo. E a Bíblia nos fala que por um homem entrou um pecado, que a qual foi Adão, mas pelo homem entrou a salvação. E a Bíblia nos fala que Paulo fala que a mensagem da cruz, ela é loucura para os homens. A mensagem da cruz, para você compreender a mensagem da cruz, você tem que ter um novo nascimento. Você tem que nascer de novo, igual Nicodemos. Porque Jesus quer te perdoar e levar você para o paraíso, assim como ele levou este ladrão que estava à direita para o paraíso. Porque você lembra, Pai, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Lembra-te de mim aí no céu. Você fala, lembra de mim aí no céu. E quando você fala, lembra de mim, Jesus entra no seu coração e faz morada. E fala, hoje mesmo tu estarás no paraíso. No momento certo de Jesus, você vai para a presença de Deus. Se for no último momento da sua vida, Jesus vai te salvar e vai falar, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
e aceite Jesus como o seu Salvador, em nome do Senhor Jesus.